Olá! Hoje, como o assunto é sério e envolve dinheiro, vou apresentar para vocês a minha analista financeira, ministra da Economia, assistente judicial e mais alguma coisa aí que Deus sabe mais do que é tudo com ela, dinheiro é tudo com ela. Então ela vai explicar para vocês como procedemos aqui quanto ao financiamento do apartamento. Com ela mesma, fale com ela aí. É só pra a gente tirar aquela pencha de que eu não trabalho. Quando a gente vai fazer filmagem externa, só ele que trabalha, porque fica filmando, depois tem que editar e tal. Mas quem faz o planejamento todo sou eu, tanto de itinerário como financeiro, senão a gente não faria nada, certo? Então a gente está aqui hoje para contar como é que a gente financiou nosso imóvel. Teve muita pergunta, nossos amigos aí perguntando no site, também em off, no WhatsApp, sobre como é que é financiar um imóvel aqui. Então eu preparei um resuminho aqui para responder essa questão e também fazer esse trabalho de utilidade pública. Nós primeiro alugamos, então arrendamos, aqui a gente fala arrendar um imóvel aqui próximo, conhecendo o local e realmente definindo que a gente ia ficar aqui, a gente começou a procurar os imóveis por aqui. Tem muita diferença, sim. Teve uma internauta que perguntou se você for morar em Aveiro, numa cidade maior, ou por aqui, numa cidade menor, tem bastante diferença de arrendamento e também de valor de imóvel. É um primeiro ponto importante, então, que eu queria falar, que ninguém me contou e eu descobri sozinha depois. Tem o valor de venda do imóvel, que é um, e o valor de avaliação do imóvel, que pode ser outro. E qualquer entidade financeira em Portugal, ela vai financiar no máximo 90% do valor do imóvel, pedido do imóvel, ou do valor de avaliação. Podem ser diferentes, como eu falei. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de um imóvel de 100 mil euros. Foi pedido pelo vendedor 100 mil euros, mas ele foi avaliado por 110. Ótimo, eles vão financiar 90% de 100, sempre do menor valor. E você vai dar 10%, no caso 10 mil de entrada. No entanto, se fosse ao contrário, o vendedor está pedindo 110 e o imóvel foi avaliado por 100, você teria que completar esses outros 10, portanto dá 20, para poder financiar o menor valor, que no caso seria o valor pedido. Isso dá uma diferença grande no valor de entrada e muita gente não sabe disso. Então é muito interessante pesquisar onde você está procurando imóvel, qual é o valor do metro quadrado, porque ele pode não estar sendo compatível com aquilo que está pedindo e você ter que desembolsar mais dinheiro na hora de financiar. É possível financiar um imóvel mesmo com rendimentos do Brasil? No nosso caso a gente fez isso. Eu trouxe os comprovantes de imposto de renda e também de contra-cheques do Brasil para cá. Na época a gente ainda não tinha nenhum rendimento aqui. Então, mesmo um estrangeiro pode comprar um imóvel em outro local. No caso, aqui em Portugal, é possível. Você pode comprar à vista e também pode financiar, desde que você reúna todas as condições, ou seja, comprovar que você tem condições de pagar aquele montante. E fica muito mais barato pagar um financiamento do que pagar um arrendamento de um imóvel. Isso também é importante. A gente acabou pagando menos de prestação do que a gente pagava de arrendamento. Também... E outro caso, deixa claro que também a hora que for embora, ou quiser vender o imóvel, é possível também, mesmo ele estando financiado. Sim, permitido. Da mesma forma que no Brasil, você vai complementar, né, terminar, quitar, enfim. Uma coisa que é obrigatória, que é o seguro. Então, todo o imóvel tem que ter um seguro e no caso de morte ou acontecer alguma coisa com a gente, esse seguro vai cobrir o restante do financiamento. Que eu ia falar também, nós podemos financiar aqui em Portugal até os 75 anos de idade ou 80 no caso da Caixa.
que é um pouquinho mais. Caixa Geral de Depósitos de Portugal, é um banco, é uma instituição bancária. Exato. Nas outras instituições particulares até 75 anos e no máximo em 40 anos. Então, devido à nossa idade, a gente pôde financiar em menos tempo, então a prestação também ficou um pouquinho maior. Se a pessoa é mais nova, vai ficar mais vantajoso ainda do que um arrendamento, um aluguel. No entanto, tem que procurar pessoas confiáveis, instituições confiáveis, conhecer o que você está comprando, conhecer com quem, para não cair em golpe. Como eu falei no outro vídeo, a gente já conheceu muita gente que cai em alguns tipos de golpe por comprar à distância. Então nunca faça isso, não compre à distância. Venha conhecer, conheça quem está te vendendo, a imobiliária que está envolvida. Exato. Pegue referências. Conheça o imóvel, verifica direitinho se tem débito, se não tem. Então, assim, os documentos necessários, né? Pra gente, aqui eu vou falar no nosso caso, nós precisamos do NIF, que é o número de identificação fiscal, que seria equivalente ao SIC, o né? CPF do Brasil, um passaporte válido, no nosso caso, autorização de residência ou cartão de cidadão, né? De cidadania. Eles pediram 3 contra-cheques, os últimos 3. Tem banco que pede mais, pediram até 6 para uma amiga minha. Declaração de imposto de renda também foi me pedido dos últimos 2 anos, eles podem pedir mais, dependendo do caso. Extrato bancário também dos últimos 3 meses. Contrato de trabalho ou equivalente, no meu caso eu tenho uma aposentadoria pública, então eu trouxe o diário oficial, apostilado, tudo autenticado, tudo bonitinho. Pode ser a carteira de trabalho ou qualquer comprovante nesse sentido. Alguns bancos também pedem certidão de antecedentes criminais e de Serasa ou débitos financeiros no Brasil, que você possa ter no seu país de origem, na verdade. No caso do nosso banco, não foi necessário. Não foi necessário isso. Além da entrada, que eu falei que pode ser de 10% ou mais, né? Então, no mínimo vai ser 10% do valor do imóvel ou do valor de avaliação. Também tem as taxas de documentos do próprio imóvel, taxas de imposto municipal, como tem no Brasil também. Escritura Em média, você vai desembolsar aí, né? Vamos no exemplo que eu dei de 100 mil, 10% de entrada e mais aí uns 4 mil de impostos e taxas. Mas é possível fazer e fica muito mais fácil do que, como eu falei, você recupera esse dinheiro em menos tempo do que você fazer um arrendamento, um aluguel que você está pagando e não tem esse retorno. É muito comum aqui também você já arrendar ou financiar com todo mobiliado, foi o que aconteceu conosco, então é um custo a menos que a gente tem. Uhum. Então, nós conseguimos isso, ele todo equipado, mobiliado, o que precisava para uma casa, um conforto a mais. O que mais que a gente tem que falar sobre isso? Nada, que o atendimento bancário que nós tivemos foi ótimo, o atendimento da imobiliária também foi excelente, foi confiável. Assessoria, né? Assessoria da corretora, das corretoras, né, que trabalharam conosco. Né? Um abraço para elas. E para o nosso gerente do banco, Rui, também, viu, Rui? Obrigado, viu? Muito obrigada. Eu pesquisei vários bancos, tá, gente? Então, é importante pesquisar, é importante, além de verificar o imóvel, também pesquisar as instituições. Alguns cobram para fazer o levantamento de documentos, análise, né, de crédito. Só encontrei um que cobrava, na verdade, acabei não fazendo. A maioria não cobra para fazer uma pré-análise do seu crédito, que é muito bom. Então, você pode fazer também essa jogada de tá pesquisando antes. Então, sempre planejando e pesquisando a melhor saída. Mas é muito bom. E só vou salientar de novo aquela dica. Então, muita gente pensa em morar em Portugal, só lembra de Lisboa, de Porto, de Aveiro, das cidades maiores. E nós temos aqui em volta, né, o entorno, então aqui são divididos em distritos e concelhos. Nós moramos no distrito de Aveiro, mas no concelho de Ovar.
que é uma cidadezinha que faz parte dessa região. É próximo, tá? Estamos a 30 quilômetros de distância de Aveiro, 30 mais ou menos do Porto. Então tem shoppings, grandes centros próximos. Servidos por trem, por linha férrea, boas, rodovias ótimas. Enfim, e realmente o valor dos imóveis fica bem mais barato. Você tem essas possibilidades. Então, quando pensar em vir para cá, e pensa nisso, pensa no entorno, no envolto, você pode ter uma qualidade de vida muito boa, né? E morando com um valor menor. Tá bem. Isso. Segundo a nossa analista econômica, é só, tá? Te cuida, ministro da Economia. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, compartilha com os amigos, ajuda a gente aí. E se tiver qualquer dúvida sobre esse assunto, sugestões, qualquer coisa que queira saber que a gente possa ajudar, estamos à disposição. Eu respondo todas as perguntas com muito prazer, tá bom? Pode fazer aí que a gente ajuda. Mochileiros da Idade Média ou da meia idade.